O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu a caminhar. Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, após havermos tido celebrado ontem, com tanto carinho, com tanto amor, a solenidade de Nossa Senhora, com uma multidão vinda de todas as partes e cantos desta nossa querida cidade e paróquia, mas também de outras localidades, após termos celebrado a Mãe de Jesus, hoje nós celebramos o dia da ressurreição do Senhor, o dia do seu Filho, o dia do triunfo do Senhor sobre o pecado e a morte, o domingo. Por isso o domingo é o dia mais importante na vida cristã, porque havendo rompido as muralhas da morte e do pecado,
Nosso Senhor assegurou à nossa alma, ao nosso coração e à nossa vida a possibilidade de uma vida que está para além desta vida terrena, marcada por tantos sofrimentos e tantas limitações de nossa pobre condição mortal. Já iniciando neste domingo 28º do tempo comum, o Evangelho nos coloca frente a um jovem que interpela Jesus sobre o que fazer para obter, para ganhar o reino dos céus. Talvez já tenhamos nos perguntado isso algum dia da nossa vida. Nos coloquemos, ainda que espiritualmente, dentro desta cena do Evangelho de hoje. Vamos nos contextualizar para compreender bem a liturgia da palavra deste domingo. Diz o texto que um jovem correndo se aproxima de Jesus. Quem está correndo é porque tem pressa. Pressa de quê, poderíamos perguntar? Como nós, que na nossa vida corremos tanto, em busca de tantas coisas, de tantos sonhos, de tantos objetivos práticos ou teóricos, presentes ou futuros, gastamos uma vida inteira correndo atrás de algo que possa nos realizar e nos fazer felizes. O jovem que estava correndo porque tinha pressa, se ajoelha diante de Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para obter a vida eterna? Aquele jovem não sabia que Jesus era Deus, pensava que ele era um sábio, um mestre, um entendido das Escrituras, talvez um profeta, mas nunca passou pela cabeça dele que ele poderia estar diante de Deus, o Filho de Deus humanado. Por isso chama aquele homem de mestre, não porque o jovem fosse bom ou reconhecesse a divindade de Jesus, mas porque achasse que fosse realmente alguém que podia lhe dar respostas. Como ele não sabia que Jesus era Deus, Jesus responde algo que parece estranho: por que me chamas de bom? Somente Deus é bom. Ou seja, por que chamas de bom a imagem que você tem sobre mim, como talvez um simples profeta ou alguém que pode te dar alguma resposta? Deus é bom, Ele é o sumo bem, a plenitude de toda a graça e de todo o bem só pode proceder de Deus. Então Jesus começa a responder para aquele jovem o que é que ele poderia fazer para obter a vida eterna. Não havia novidade. Aquele jovem parecia que tinha certo conhecimento e certamente já havia prescrutado as Escrituras, o Antigo Testamento, o Pentateuco, a Torá, o Decálogo, tudo aquilo que os antigos profetas já haviam revelado até aquele presente momento. Haja vista os 10 mandamentos que foi entregue a Moisés no Sinai. E Jesus começa a elencar os mandamentos: honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, etc, etc. Em determinado momento o jovem diz: mas tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Há muito tempo que eu venho fazendo isso. E Jesus então diz para ele: então, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Nesse momento o jovem se entristece profundamente. E vamos juntos descobrir qual era o motivo desta tristeza. O jovem procurou Jesus, mas ele era apenas um cumpridor de preceitos e de leis. Por isso que ele diz a Jesus: tudo isso eu já tenho observado, eu cumpro os mandamentos, eu sigo, em outras palavras, as regras, eu sigo o script,
mas seguir regras, seguir os scripts, nem sempre assegura de que o nosso coração, como o coração daquele jovem, verdadeiramente estava em Deus. Talvez fosse como muitos de nós, horas mais, horas menos, fazemos a experiência de sermos meros cumpridores de preceitos, de observarmos a lei, os mandamentos, os preceitos, de sermos até certa maneira rubricistas e dizermos dentro de nós mesmos com prepotência e arrogância: eu faço tudo, eu vou à igreja, eu sigo os mandamentos, eu estou presente lá todo dia, mas nem sempre repito. Como no coração daquele jovem, isto significa que o nosso coração está em Deus. O jovem se entristece profundamente, porque Jesus pede que ele venda todos os seus bens, todos, dê aos pobres, e após fazer isso, que Jesus diz: depois vem e me segue. O Evangelho não diz de que tipo de riqueza aquele jovem possuía, porque se formos pensar um pouco, para alguém muito jovem ajuntar um patrimônio grande, um grande tesouro, uma grande riqueza, não é tão simples. Logo podemos imaginar que não se trata aqui somente de riqueza material, que aquele jovem estava cheio, mas talvez estivesse cheio de si mesmo, apegado a si mesmo e apegado muito, demasiadamente, às coisas do mundo. Por isso Jesus diz a ele: vende tudo o que tens, ou seja, desapegue de tudo, se liberte de tudo que te faz ser escravo das coisas deste mundo, porque só podemos seguir a Jesus quando neste itinerário que chamamos conversão, vamos trilhando um caminho do desapego, quer seja ele material, porque as coisas materiais nos escravizam, quer seja dos apegos humanos, psicoafetivos inclusive, daquele sentimento e desejo que temos no coração de que nós somos senhores, somos donos, possuímos as coisas e as pessoas. Talvez até o esposo para com a tua esposa tenha esta sensação de que ela lhe pertença, seja propriedade sua, posse sua, até inconscientemente. Talvez seja a esposa que tenha este sentimento para com o esposo, a mãe para com os filhos, e assim, de N maneiras, nós nos apegamos. E de fato, não há nenhum de nós que nunca tenha feito essa experiência, ou assim viva, de ser apegado a alguma coisa. Como temos dificuldade de nos livrarmos, desapegarmos das coisas. E não é só as coisas materiais, estas também. Tantas vezes vamos criando necessidades que são desnecessárias, fúteis e inúteis na nossa caminhada. E aqui vou dar pequeninos exemplos. Todos nós temos na nossa casa o que nós chamamos de quartinho da bagunça. Aquele quartinho que a gente diz assim: vou colocar aqui, uma hora eu vou precisar disso. Não vai precisar nunca mais. Todos nós temos no nosso guarda-roupa muito mais do que precisamos. Temos muito mais do que precisamos para vestir, para calçar. Todos nós gostamos, bem na verdade, de nos assegurarmos, de nos precavermos. E dizemos assim: eu confio em Deus, mas deixa eu encher bastante a minha despensa. Eu confio em Deus, mas deixa eu deixar a minha conta no banco o mais alto possível. Eu confio em Deus, mas eu preciso um pouco assim me assegurar das seguranças do mundo. É um confiar, no fundo, desconfiando. Não é aquela confiança que se abandona inteiramente na providência de Deus. E se abandonar na providência de Deus não quer dizer cruzar os braços e achar que as coisas vão cair prontas do céu, não.
elas já estão aí para o nosso serviço e para o nosso bem, porque Deus criou tudo para o nosso bem. É verdade que precisamos ir à luta, arregaçar as mangas, trabalhar e conquistar aquilo que traz dignidade à nossa vida. Mas o coração daquele jovem ficou triste, porque ele estava muito preso às coisas da terra. Depois, Pedro e os apóstolos dizem assim para Jesus: olha, mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Parece até um pouco presunçoso, não é? Nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus diz assim: quem for capaz de deixar pai, mãe, campos, família, por causa de mim, receberá 100 vezes mais nesta vida. E aí tem um elemento aqui fundamental: com perseguições. Com perseguições. E muito mais na vida eterna. O que é que Jesus está querendo dizer? A nossa vida só será plena, a nossa felicidade só será plena, só será completa de fato, quando nós fizermos aquilo que Santo Agostinho diz no seu poema espiritual: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e sempre nova, inquieta estava o meu coração, enquanto não repousasse em ti. Então, os apóstolos que supunham ter deixado tudo, têm esta resposta de Jesus. Não é que Jesus quer que nós deixemos literalmente a nossa família, os nossos campos, e aqui campos podemos entender como trabalho. Ele deseja um coração que seja livre, aberto, disponível, que seja inteiro para Ele, e não com reservas, e não mais ou menos, e não de qualquer jeito. E a isso nós podemos pensar no nosso tempo, como administramos o nosso tempo. O que mais ouço como sacerdote é: padre, como é difícil rezar. Neste mundo que nós vivemos, na correria que vivemos, tem que cuidar dos filhos, temos que trabalhar, temos que educá-los, temos que estudar. E eu sempre digo assim: a Deus nós nunca oferecemos o tempo que nós temos, oferecemos aquele que nós não temos. Não é o que nos sobra, é o que nos falta. Não damos as sobras para Deus, mas damos aquilo que temos, porque tudo que temos só pode vir dEle, e nos vem dEle. Então o convite desta liturgia, antes de tudo, desapego. Desapego às amarras deste mundo, que nos escravizam, que traz ao nosso coração tantas ilusões. Às vezes, como eu disse, iniciando esta reflexão, a gente gasta uma vida inteira atrás de sermos felizes. E a gente demora a compreender que longe do Senhor não existe felicidade verdadeira. Tudo, repito, tudo não passa de ilusão. Que o Espírito Santo inunde a nossa alma, fecunde o nosso coração com desejo profundo de nos libertar de tudo aquilo que não seja da vontade de Deus para a nossa vida. Um instante de silêncio, vamos pedir a força desse Espírito que move todas as coisas, que venha preencher o nosso coração da alegria de sermos filhos amados de Deus, e permitir que sejamos regenerados pela sua graça, para vivermos este grande tesouro, que é a presença de Jesus no nosso meio. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos ficar de pé. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero